Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna da graduação de Letras da UEM e você está assistindo ao Mastigando Letras Vídeo Entrevista. Este é mais um do modo que oferecemos ao público que nos segue de acessar os conhecimentos e as pesquisas que circulam pelo curso de Letras da UEM. Hoje eu divido a entrevista com a minha colega Gabriele Cristina. Olá, Gabi, seja bem-vinda. Olá, Maria, muito obrigada. É uma honra estar participando pela primeira vez dessa entrevista, do Mastigando Letras Vídeo Entrevista, e principalmente de estar colaborando e discutindo um tema tão importante para ser compartilhado com nossa sociedade, como este que queremos abordar hoje. É verdade. E a nossa entrevistada de hoje é a Marília Renildes Duca de Souza, graduada em Filosofia pela UEM, aluna da graduação de Letras, habilitada em Português e Francês no quinto ano. A pesquisa de PIC que ela realizou teve como título Drummond e Lukács, o sujeito literário e o ser social, e foi orientada pelo professor doutor Márcio Roberto do Prado, do DTL e do PLE-UEM. Marília, parabéns pelo trabalho. Seja bem-vinda a Mastigando Letras Vídeo Entrevista. Obrigada pelo convite também. Obrigada, Marília, seja bem-vinda novamente. E vamos lá com a primeira pergunta, então. Marília, qual é, de fato, o tema da sua pesquisa? Vamos lá. É mais Drummond, mas eu tive que fazer uma fundamentação teórica do Lukács, então a ideia da pesquisa foi estudar o conceito de ser social no Lukács e como esse conceito poderia ser utilizado para uma análise teórica da poética do Drummond. Então, legal. Foi essa interface entre a filosofia do Lukács e o sujeito literário, o eu lírico do Drummond. E continuando a mesma pergunta, o que foi pesquisado? Tá. O começo, inclusive o título do projeto, quando a gente manda, acaba que não pode mudar depois. Então, a princípio, eu teria que ler a Ontologia do Ser Social, que são 2 volumes gigantescos, assim, tipo uma bíblia, e conseguir pegar o conceito de ser social e aplicar a filosofia do Drummond. Mas, estudando a obra do Lukács, eu meio que tive que fazer umas revisões e voltar para alguns outros textos dele mesmo, para eu conseguir fundamentar aquilo que eu queria. Então, eu acabei lendo Para uma Ontologia do Ser Social 1, 2, Introdução a uma Estética Marxista, Realismo Crítico Hoje, Ensaio sobre a Literatura, Marx e Engels como Historiadores da Literatura, enfim, um monte de gente. E daí o objeto poético foi a Ontologia Poética do Drummond. Tem uma versão muito nova, bonita, da Companhia das Letras, acho que de 2012. E essa antologia ela é fundamental porque quem organizou foi o próprio Drummond. Então ela dá uma boa perspectiva da obra, de tudo que tinha sido lançado até a década de 60. Então parecia assim, antes de pegar um livro que seria mais difícil ter dimensão da obra, eu e o Márcio, a gente escolheu pegar a antologia porque teria uma visão mais completa e de como seria organizado aquilo pelo próprio Drummond. Muito interessante, Marília. E qual teoria você e quais autores você utilizou para realizar essa pesquisa? Tá, vamos lá. Um monte. Eu estudo Drummond faz um tempo, desde a época da filosofia. Durante a graduação de filosofia, os meus projetos de pesquisa oficiais, assim, em PIC e tal, era em literatura grega. Eu traduzi uma poetisa lá. Só que em 2013 eu comecei a estudar Drummond, a princípio por um trabalho da disciplina de estética. E foi tipo, meu Deus, eu preciso estudar isso o resto da minha vida. O resto da minha vida eu não sei, mas desde 2013 é o que eu estudo. E daí, desde então, a construção teórica do Drummond é pela perspectiva do Antônio Cândido e do Alcides Vilaça dentro da literatura. Tem aí vários autores, críticos literários, que estudam Drummond por diversas correntes teóricas.
Mas, não sei, a que me agrada mais e a que eu me identifico mais é a do Antônio Cândido e a continuação do Alcides Vilaça. Aí vai passar um pouco, mas muito pouco, pelo Afonso Romano de Santana. E o Melchior, o José Guilherme Melchior, que são excelentes, assim, esses quatro, então. Mas esses três, tira um pouco o Afonso Romano de Santana e fica com esses três. E daí, em 2017, eu acho, eu cheguei num impasse, assim, tipo, nossa, eu fiz uma pesquisa, que foi a primeira pesquisa, não, 2018, desculpa, foi o primeiro pique com o Márcio, porque esse é o segundo, e nesse pique eu estava analisando a máquina do mundo. E, e daí eu meio que cheguei num impasse do que fazer depois, porque não estava dando mais conta o Antônio Cândido e o Alcides Vilaça. Eu precisava de alguma outra fundamentação. E, sei lá, eu sou meio que criada no marxismo desde sempre, então falei, olha, esse cara aqui, chamado Lukács, talvez resolva meus problemas. E, de fato, resolveu. Então, fica essa divisão, né? A parte filosófica ontológica é do Lukács e a parte literária é esses outros que eu falei para vocês. Excelente, Marília. Você poderia falar um pouco dos métodos e procedimentos que se utilizou para realizar a pesquisa? Desespero, não, brincadeira. Foi basicamente revisão bibliográfica, fichamentos, do meu jeito estranho de fazer fichamento, e muita leitura, foi basicamente isso. Eu acho difícil falar um pouco sobre processos metodológicos em campos de humanas rígido, porque é basicamente leitura, né? Tipo, não tem muito mais o que a gente fazer além de ler. Mas o meu modo de ler e processar as coisas é um pouco sistemático. Então, eu separo as leituras. No caso do Lukács, aconteceu uma coisa um pouco mais complexa, porque eu tive que voltar muito. Mas eu normalmente dou uma primeira lida na coisa muito superficial para saber o que é. E eu sou ansiosa, então eu preciso saber o que é. E depois eu volto e começo uma leitura mais analítica. E daí eu tenho o sistema de cores, assim, tipo, o que é a introdução de uma tese, o que é o desenvolvimento dessa tese ou argumentação, e o que vai ser a conclusão. Na época eu tinha vários posters com cores diferentes também para cada tema, então no segundo tomo da ontologia do ser social, eu separei, acho que lá, cataloguei 6 ou 7 cores, e cada uma referente a um tema. Aqui ele está falando de ser social, aqui ele está falando de valor, aqui ele está falando disso, aqui ele está falando daquilo. Para ficar mais fácil também na hora de escrever, porque é muita coisa, muito grifo, então eu precisava catalogar de alguma forma. Mas, em termos estritos, assim, de método, foi revisão bibliográfica do Lukács, a releitura da Fortuna Crítica do Drummond, porque é sempre bom reler as críticas e tal, para a gente não ficar reinventando a roda, e catalogação, é isso. Interessante suas estratégias. E que dificuldade você encontrou para realizar essa pesquisa? Muitas, assim. Eu tô tentando lembrar qual foi a entrada do meu pique, eu acho que foi aquela de novembro. Mas assim que eu terminei o primeiro projeto, eu falei para o Márcio, preciso fazer outro e eu preciso resolver isso daqui. Mas eu quero resolver de um jeito que dê certo também para o mestrado. Eu sou meio que uma planilhinha de Excel, sabe? Se funciona, é outra história, quase nunca, mas na minha cabeça funciona. Então eu precisava fazer um projeto que fosse meio que um esqueleto para minha dissertação de mestrado, mas que conseguisse resolver o problema colocado no primeiro pique. E daí eu falei para ele, tá, o problema é na análise do eu lírico do Drummond, que a gente chama do gauche.
E onde tem essa discussão sobre o sujeito é na ontologia do ser social. Simples, né? Tranquilo, pensei. O que poderia dar errado? Tudo. Eu comecei a ler o primeiro tomo da ontologia e o Lukács estava falando sobre o que era? Neopositivismo e existencialismo. E daí eu comecei a ler aquilo e eu fiquei, por que raios ele está falando disso? Comecei a ler e ficar bem desesperado. E eu já tinha escrito o projeto, eu estava esperando a aprovação, só que daí eu comecei a ler as coisas antes. Eu acho que só por isso que deu tempo de entregar, sabe? E daí eu fiquei tipo, não, tá errado, porque eu não tô entendendo nada disso, tipo, não tem nada aqui do que eu preciso, mas tá claro que ele vai falar disso, então o que tá acontecendo? Aí, ao mesmo tempo, eu comecei a ler Marx e Engels como historiadores da literatura, que é um livro que junta vários textos do Lukács, e daí eu fiquei, tipo, também, interessante algumas coisas aqui e tal, mas não é exatamente isso. Até que, por algum motivo, ordem do destino, sei lá, eu achei nas estantes de livros da minha namorada um livro do Celso Frederico, que era o itinerário o itinerário em Lukács, alguma coisa assim. Que ele falava o caminho percorrido pelo Lukács ao longo da vida. E o problema é que o Lukács viveu muito, mais de 80 anos. Isso para filósofo é muito difícil, porque você escreve muito se você vive muito, entende? E ele foi um filósofo que fez sempre uma retratação da própria obra. Então, você está lendo uma coisa e essa coisa vai ser criticada por ele logo em seguida. E por aí vai. E é um ciclo sem fim. E tem uma guinada assim, fundamental na filosofia do Lukács, que é quando ele tem acesso aos manuscritos econômicos filosóficos de 44 do Marx. Lukács era um filósofo jovem hegeliano, como todos os filósofos que vão se tornar marxistas, ele é hegeliano antes, extremamente idealista, então você parte de bases filosóficas diferentes. A marxista ela é materialista e a hegeliana é idealista. E daí o Lukács, né, tá assim caminhando pro materialismo e ele escreve em 1933 História e Consciência de Classe, que é um livro meio que base assim, tipo, para muitas teorias, para teoria crítica inclusive. E ele escreve isso em 33. Em 34, final de 34, começo de 35, ele descobre os manuscritos do Marx, que estavam engavetados em algum lugar em Moscou. E assim, foi de fato perdido, porque quando o Marx estava escrevendo as coisas, ele sofreu muita perseguição, e não foram todos os textos dele que foram publicados. E daí, quando ele tem acesso aos manuscritos, é onde tem, tirando a ideologia alemã, um tanto de fundamentação da filosofia marxista muito forte. E ali estava escrito coisas que iam completamente o contrário do que estava escrito em História e Consciência de Classe. Ou seja, aquele livro que ele tinha lançado e que foi fundamento para muita coisa, não valia de nada dentro da teoria marxista. Não valia de nada, isso é forte, né? Mas enfim, tinha muita coisa errada. Muita, muita coisa errada. E daí ele fala, deu ruim. Vou ter que começar de novo. E a grande aspiração da vida do Lukács foi escrever uma ética. Antes de ser hegeliano, antes de ser marxista, antes de ser hegeliano, ele era um filósofo humanista. Os filósofos humanistas, o direcionamento ético é extremamente importante. Só que daí tem um problema dentro da filosofia para você fazer uma ética, tipo um tratado ético. Você precisa ter alguns fundamentos antes. Fundamento ontológico, fundamento epistemológico, fundamento estético e por aí vai. E ele não tinha nada disso. Então o que ele começa a fazer? Criar tudo isso para conseguir escrever a ética dele. E foi nesse bolo que eu me encontrei. Porque, assim, para ele escrever a ontologia, antes de escrever uma ontologia, ele precisava de uma categorização formal e lógica, antes da ontológica. E daí ele escreve uma introdução a uma estética marxista, que tem muito de lógica. E daí ele quer escrever uma estética, mas ele
começa e para o tempo todo, parece aluno de graduação, sabe? Começa e para o tempo todo. E, ao mesmo tempo, ele foi perseguido pelo Stalin. Então, ele escrevia os textos e tinha que se retratar. Escrevia os textos e tinha que se retratar. É uma obra muito complexa e muito gigante, para ter ideia. E daí, qual foi o problema do meu projeto? Eu fui meio que pelo título, olha, para uma ontologia do ser social, aqui, ele está falando do sujeito, é isso que eu preciso. E não era exatamente o que eu precisava, entendeu? E para chegar na ontologia, querendo ou não, tinha que dar conta de tudo aquilo que ele escreveu antes. Então eu tive que ler tipo, muito e pouquíssimo tempo, porque se isso fosse um projeto, sei lá, de mestrado eu teria mais tempo, ou de doutorado eu teria muito mais tempo. Mas foi um de um ano, menos de um ano. Aí foi difícil, por isso. Entendeu? Por isso o desespero. Entendo, Marília, mas assim, né? Para a realização de um projeto é um percurso a ser percorrido, né? Sim. Mas que bom que no fim das contas deu tudo certo. Deu certo. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Na introdução, você diz que Lukács conceitua o ser social e a importância da ação dele no mundo. De que forma isso acontece? Tá. Bom, vai ficar um pouco conceitual essa fala, tá? Mas vamos lá. Quando eu falei que ele encontrou os manuscritos de 44 do Marx, é nesse livro que o Marx fala sobre esse ser social, que teriam algumas categorias. No caso do Marx, os termos eles vão mudando de acordo com os filósofos. Mas no caso do Marx seria atividade, consciência e sociabilidade. E esse ser social, o Marx não conceitua muito bem, mas ele diz que os homens desenvolvem o potencial do seu ser social. E daí o Lukács pegou isso e falou, vamos ver o que é isso. E vou estruturar uma ontologia em torno disso. Ontologia é aquilo que trata do ser. Eu acho que eu não falei antes, mas enfim. E daí ele começa a conceituar isso a partir dessas categorias do Marx, atividade, consciência e sociabilidade, mas dando outros nomes para ela, porque, enfim, porque ele é outra pessoa, ele não é Marx, ele é o Lukács, né? Então, e daí ele vai colocar essas categorias como trabalho, atividade em Lukács, trabalho em Marx. Ele vai colocar como atividade, ideologia e reprodução. Aí tem um problema, porque ideologia para Marx é uma coisa, para Lukács é outra, mas a gente não precisa entrar nisso. Então, o que seria o ser social? Primeiro de tudo, para o Lukács, ele é um modelo a ser seguido para que o ser revolucionário se torne possível. Tá? Então, tipo, tem que lembrar que a aspiração do Lukács é construir uma ética. Por isso, a ação vai ser sempre a coisa final no Lukács, porque a ética é o tratado daquilo que a gente age e como isso influencia a sociedade e tal. Então, o ser social ele é primeiro um modelo para o ser revolucionário. O ser revolucionário da praxis, ou seja, aquela pessoa ou classe, ou né, indivíduo ou classe, que vai conseguir agir dentro da praxis sem o fetiche da realidade. Mas esse ser social ele é um composto entre o ser orgânico e o ser inorgânico. O ser inorgânico seria cosmos e tudo isso, sei lá, todas as condições que fazem o homem ser homem e os bichos serem bichos e essa coisa. E o ser natural, que é basicamente o nosso corpo animal, né? Tipo, o ser humano hoje reluta muito para dizer que ele não é um animal, mas nós somos animais. E existe a peculiaridade do trabalho que vai desenvolver consciência, a atividade que vai desenvolver consciência. Então, assim, ele é tanto um modelo para o sujeito revolucionário, para uma coisa que vai conseguir desfetichizar a realidade, quanto ele é um estágio do nosso ser natural. Porque não necessariamente, não necessariamente a gente
vai atingir esse sujeito revolucionário. Não são todas as pessoas no mundo que vão chegar lá no final da vida e falar, ai, olha, teve um momento que eu fui um sujeito revolucionário. Isso não acontece com todo mundo. E o ser social, ele tem 2 momentos. Então, o primeiro. Lukács é marxista, ok? Então, como eu disse lá, a primeira noção que a gente precisa ter é que dentro da filosofia marxista, o materialismo tem um primado nas coisas. Se o materialismo é mais importante, significa dizer que primeiro vem as coisas e primeiro as coisas acontecem e depois a ideia formada a ideia que se formou dessa coisa vem, tá? Então, tipo, não é porque eu estou pensando em, sei lá, uma caneta, que essa caneta vai se materializar na minha frente. Pensei caneta, caneta. No materialismo é o contrário. Primeiro eu faço isso daqui, coloco uma objetividade nisso daqui, e depois eu falo, caneta, certo? E depois eu tenho um conceito de caneta. Explicando super por cima, é mais ou menos isso. Ou seja, primeiro existe o nosso ser natural. Primeiro existe a Maria Eduarda como, sei lá, um corpo aí, desprovido de consciência. Claro que quando o Lukács está falando isso, ele está voltando lá no momento de transformação do neandertal para o Homo sapiens sapiens, Homo sapiens e depois para o Homo sapiens sapiens. Mas vamos ficar aqui presente, mais fácil. Primeiro existe esse ser natural, esse ser orgânico. E depois vai vir o ser social, que sofreu o primeiro salto. O que é esse primeiro salto? Diferente de todos os outros animais, o homem age na natureza com o que ele chama de por teleológico. Tem um fim, certo? Então, imagina que vocês duas estão numa floresta e desprovidas de consciência, ok? Vocês não sabem nada. Vocês estão numa floresta. E começa a pegar fogo, sei lá. E tem uma falha geológica, assim, e você tem que atravessar essa falha. Tem que criar uma ponte. E daí tem uma árvore quase caída. Basta dar um empurrãozinho, assim. Nenhum outro animal vai fazer isso. Entendeu? Tipo, uma onça que estiver lá e tá pegando fogo, a onça ela vai tentar fugir para vários outros lugares e tal. E a menos que ela esbarre sem querer nessa árvore, ela não vai fazer assim com a árvore, para a árvore cair, usar de ponte e atravessar e ficar livre do fogo. Certo? Então, essa primeira modificação são coisas muito pequenas que, conforme a quantidade de ações vai aumentando, a qualidade cognitiva vai se desenvolvendo. Então, é sempre um processo de quantidade gera qualidade. Esse primeiro salto, esse salto que ele vai chamar do trabalho, o trabalho é aquilo que tem um por teleológico. Então, eu fazer assim com a árvore para conseguir atravessar, eu fiz um processo teleológico, que significa eu quis que isso atingisse determinado fim, coisa que os animais não têm. Agora, com esse monte de experimentos que estão fazendo com o animal, é capaz deles começarem a desenvolver um tiquito de coisas. Mas, assim, esse processo consciente que nós conhecemos como próprio do humano, o animal não tem. Esse processo de colocar um fim, ou colocar um objetivo nas coisas, é o que deu o nosso primeiro salto ontológico. E foi por meio desse processo, de sempre modificar a natureza, com o objetivo de modificar a natureza para determinado interesse meu, que não seja só o de subsistência, ou seja, para sobreviver, foi o que possibilitou o homem adquirir consciência. Tá? Então, tipo, essa é a primeira coisa, assim. E por que tem que ser algo que não seja só para sobrevivência? Porque em algumas situações extremas, adrenalina, qualquer coisa assim, um animal, sei lá, mano, um tigre pode dar um salto monumental só para se garantir vivo, certo?
instinto de sobrevivência. A gente, por mais que a gente esteja o nosso ser orgânico, o nosso instinto natural esteja subsumido nas nossas habilidades sociais, a gente ainda tem isso, muito menos do que os animais, mas a gente ainda tem instinto de sobrevivência. Mas, quando eu faço alguma coisa que não é necessária à minha sobrevivência, exemplo, quando lá os Homo sapiens sapiens estavam se juntando numa fogueirinha, porque eles já tinham dominado o fogo, e daí eles começaram a batucar numa pedra, sei lá, porque música existe, sei lá, muito, 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 muito tempo. Aquilo não é necessário à sobrevivência deles. Nem um pouco. Tipo, se ninguém batucar onde eles estavam batucando, eles não vão morrer. Mas eles estavam fazendo. Isso é uma atividade que tem um fim teleológico, que é ali a sociabilidade deles. E eles estão curtindo e tá legal. E não é necessária sobrevivência. Então, isso, cada açãozinha dessa, ao longo dos milênios, desenvolveu consciência, certo? Então, o ser social, tipo, resumindo, ele sofreu esse salto do ser natural para o ser social a partir do trabalho. E por isso que o trabalho ou a atividade, quando eu falo trabalho, não entendam o trabalho que a gente tem hoje, trabalho alienado. Ai, tem que ir, comprar tal coisa, pagar conta, não sei o que. Não, o trabalho é como uma atividade mesmo, aquilo que eu estou empregando força para fazer. Ele se torna uma categoria ontológica fundamental, ou seja, não tem como existir consciência sem existir trabalho, não tem como existir o ser social sem existir o trabalho. E daí, como conceituar esse ser, então? Primeiro, ele é um modelo para o Lukács como para o sujeito revolucionário. Ele é um estágio do ser natural que sofreu um salto ontológico. Esse salto é uma distinção qualitativa, sem consciência com consciência, certo? E então ele vai ter algumas peculiaridades ou algumas características. O trabalho, a alternativa social, que seria essa ideia de fazer coisas que não são necessárias à minha sobrevivência, mas eu faço, e daí essa alternativa vai implicar na discussão de liberdade. Ele é uma estrutura de complexo, então quando se analisa o ser social, você tem que pensar em toda a complexidade e tudo aquilo que está em volta dele, porque o meio acaba nos determinando para algumas coisas, certo? A gente pode pensar aqui no curso de letras que o país que eu nasço, ele vai determinar a língua que eu falo, certo? E coisas assim. Então, o meio ele é extremamente importante e é extremamente complexo. Por isso que eu tenho que analisar o ser social em uma estrutura complexa e não pegar lá uma pessoinha e, uou, analisar essa pessoa. Ele é heterogêneo, porque cada pessoa, cada indivíduo e cada ser social vai ser diferente, certo? E daí tem o momento do segundo salto, que não necessariamente acontece, que é o reconhecimento de gênero. E daí é onde a ideia era que juntar os projetos Drummond, Lukács, onde que isso se encaixa e tal. Seria o segundo salto, é quando esse ser social, plenamente dotado de consciência e tal, já super desenvolvido, não sei o que, ele consegue se reconhecer no gênero humano. Porque, não sei se vocês têm cachorro, gato, passarinho, sei lá, qualquer coisa. Já percebeu que quando eles se olham no espelho, eles se assustam? Ou, tipo, eles ficam olhando assim, tipo, o que tá acontecendo? Late, às vezes tem cachorro que late pro espelho, sabe? O gato fica olhando, às vezes começa a se bater, assim. Não é que eles não têm o reconhecimento de espécie, não é isso. Um gato, quando olha outro gato, fala, gato, ok. Quando vê um cachorro, cachorro, não pode. E por aí vai. Mas eles não se reconhecem dentro do gênero. Quando eu olho para outro ser humano, eu sei que eu sou um ser humano, a outra pessoa é um ser humano, e que existe um gênero humano, certo? Isso animal não tem.
não tão plenamente desenvolvido quanto os humanos. E daí esse segundo salto seria a ideia de que, quando então o ser social se reconhece no seu próprio gênero, e ele consegue quebrar a contradição que existe entre o universal, que é a generalidade humana, e o singular, que é ele, ser social, existe uma contradição e um choque nisso. Ele conseguiria quebrar essa contradição e não ser um ser em si, mas ser um ser para si. Ou seja, um ser que consegue extrapolar a singularidade e se enxergar e transformar o gênero. Aí seria o segundo salto, o sujeito revolucionário. Mas isso não necessariamente acontece. Por que não necessariamente acontece? Porque existe a realidade, ela é uma realidade caótica que se apresenta de uma vez pra gente. Então, tipo, vocês estão me vendo aqui e tem milhões de coisas acontecendo no mundo agora. Sei lá, a Síria pode estar sendo bombardeada, um bebê pode estar nascendo, um idoso pode estar morrendo, alguém, sei lá, tem mil coisas acontecendo agora e a gente está conversando aqui. Essas mil coisas que estão acontecendo agora, todas estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso é extremamente caótico. Tipo, não tem como a gente olhar uma visão onisciente da coisa e falar, sei de tudo que está acontecendo. Não, não dá certo. E não dá certo por muitos motivos. Primeiro, a nossa incapacidade de ter acesso a esse todo, por questões de espaço, tempo, capacidade cognitiva e possibilidade de enxergar tudo ao mesmo tempo, não dá. E pelo fetiche da realidade. A realidade, segundo a teoria marxista e pro Lukács também, ela é fetichizada, ou seja, ela é oculta. Ela é oculta por relações econômicas, políticas. Então, esse segundo salto de reconhecer, de quebrar essa contradição que existe internamente entre a universalidade e a singularidade, isso não necessariamente acontece. E se acontece, é porque esse ser social que sofreu esse segundo salto conseguiu quebrar esse véu do fetiche. E daí, meu Deus, Marília, por que você está falando tudo isso? Porque existem alguns meios de se fazer isso. Existem algumas esferas que extrapolam o cotidiano, que é essa realidade caótica. E a arte é uma delas. A arte é um desses meios de quebrar esse fetiche. A política é outra, a economia é outro, a religião é outro, por incrível que pareça. Não vou me entrar aí. A arte, a política, a ciência, enfim, tem muitas outras esferas que extrapolam o cotidiano e conseguem homogeneizar uma realidade que é heterogênea. E daí, ao homogeneizar uma realidade que é heterogênea, você consegue, tipo, um olhar analítico, assim, sabe? Pega tipo um microscópio, sabe? Eu vou pegar uma célula aqui e vou olhar e, é isso que está acontecendo. É mais ou menos isso. Então, a arte é um dos jeitos desse sujeito revolucionário acontecer. Interessante, Marília. E de forma que essa arte e a literatura refletem na realidade como criação artística? Tá, vamos lá. Existe o que o Lukács vai chamar de reflexo estético, estético no sentido de arte, e vários outros reflexos, tá? Todas aquelas outras esferas que eu falei, elas produzem reflexos. E dentro da filosofia marxista, qual que é a ideia? A realidade, ela é uma só, tá? O mundo, o planeta Terra é isso daqui. Então, se explodiu uma bomba na Síria, explodiu uma bomba na Síria para todo mundo, mesmo que a gente não esteja vendo. Se a Terra é redonda, e a gente tem que repetir isso várias vezes em 2022, a Terra é redonda para todo mundo, certo? Isso significa que todas as esferas capazes de extrapolar o cotidiano, todos os produtos dessas esferas vão refletir a mesma realidade. Por mais, não, mas então, o Tolkien criou um universo que não tem nada a ver com
com isso daqui. E, tipo, sei lá, o George Martin não é a Terra. Como que ele está refletindo? Mas as pessoas que estão lá dentro, elas são humanas e é fruto da imaginação humana, e, entendeu? Então, independente do conteúdo, por mais fantástico, maravilhoso que seja o conteúdo, aquilo é reflexo de uma mesma realidade, tá? Então, assim, qualquer produto, não importa, de qualquer reflexo, é sempre a mesma realidade. No caso do reflexo artístico, ou reflexo estético, tem uma peculiaridade, assim, que difere de todos os outros. E daí agora eu vou ter que voltar um pouquinho e fazer uma explicação outra. Lembra que eu falei que para fundar uma ontologia ele teve que antes falar dos aspectos formais lógicos? Falei isso lá atrás. Esses aspectos formais lógicos é entender como que se estrutura a realidade. E no marxismo, o método para se ler a realidade, entender e compreender e modificar a realidade é o materialismo histórico dialético. Materialismo, já expliquei. Histórico é por entender que todas as relações político-econômicas, sociais, desenvolvimento humano e tal, está em torno de uma historicidade, então nada acontece por acaso e do nada. E ele é dialético, porque a dialética é uma forma de ler a realidade que aceita as contradições que são internas aos fenômenos. Tá, como entender isso? Hoje, teoricamente, o nosso pensamento sempre foi dialético, mas daí veio, sei lá, o mundo ocidental europeu e falou, não, vocês pensam numa linha reta, assim, tipo, quem que pensa numa linha reta? Certeza que agora você está pensando em mil outras coisas, não necessariamente nisso que eu estou falando, e eu também. A gente vive fazendo círculo, sabe? Mas, enfim, impuseram que a gente pensa passado, presente, futuro, tudo uma linha reta, tudo certinho, de acordo com o positivismo e tal. E não necessariamente é assim que as coisas funcionam. A dialética ela é uma forma de ler a realidade que admite contradições. Então, só que essas contradições, elas não são necessariamente aquilo de assim, isso é uma cadeira, isso não é uma cadeira, isso é uma caneta, isso não é uma caneta. Como que isso pode ser e não ser uma caneta ao mesmo tempo? Perdão. São contradições um pouco mais complexas que isso, porque por trás de cada objeto existe não só a atividade humana, o trabalho humano por trás desse objeto, como relações de produções ocultas, lucro, desenvolvimento humano, desenvolvimento de consciência, existe muita coisa por trás. Então, quando a gente pensa o movimento, o automovimento da realidade, como ler a realidade, ela não é estática, tá? Então a realidade muda o tempo todo. Sabe quando você precisa cancelar uma linha telefônica de alguma operadora, por Judite, sabe aquele vídeo do achar? E daí as pessoas falam, não dá porque é o sistema, como se fosse, tipo, mano, quem que fez esse sistema? Então não é estático assim. Não é, a realidade não é esse sistema que não tem como cancelar. Ela muda o tempo todo e ela muda de acordo com as ações, não só dos indivíduos, como da sociedade como um todo. Só que, veja, a sociedade muda porque os indivíduos mudam. E os indivíduos mudam porque a sociedade muda. Então, isso já é uma contradição. Porque você fica pensando, mas como que eu vou mudar se a sociedade tem que mudar? Mas a sociedade tem que mudar para eu mudar. Entendeu? Isso é uma relação dialética. E ela é contraditória. E é assim que o materialismo histórico dialético, ou o método marxista, lê a realidade. E isso é extremamente confuso e complicado na hora de a gente fazer uma análise da realidade, porque é muito fácil você deslizar e não compreender essa relação que está balançando o tempo todo. É muito fácil você ficar só na sociedade ou ficar só no indivíduo. Coisa que não acontece. Nenhum indivíduo é uma ilha e nenhuma sociedade existe por si mesmo, certo? Então, quando a gente fala, a sociedade é capitalista, o que isso significa? Isso é uma abstração. Não existe o capitalismo, certo? Se vocês
pararem para prestar atenção, a grande obra que estuda o capitalismo não chama o capitalismo, chama o capital. O capital é uma coisa palpável, que a gente consegue mudar. O capitalismo é uma abstração. O que é o capitalismo? Sei lá o que é o capitalismo. Então, assim, essa relação dialética, o Lukács estruturou na forma lógica entre singular, particular e universal. O singular e essas relações, elas têm medidas e dimensões diferentes dependendo da situação que eu estou analisando. Se eu estiver analisando o curso de letras, por exemplo, o curso vai ser o meu universal, ok? Então, existe o curso de letras da UEM, todas as habilitações e tal. E existe a particularidade, que vai ser o meio do caminho que vai fazer o papel de mediação entre o singular e o universal. A particularidade poderia ser tanto a classe de professores e conselhos departamentais e conselho acadêmico, coordenação, quanto as próprias habilitações. Eu tenho habilitação em português e inglês e português e francês. E daí, essa habilitação pode fazer um canal entre o aluno singular, certo? Então, mas você é de qual curso, Maria? Eu sou de letras português e inglês. E você, Gabriele? Eu sou inglês habilitação única. Tá. Então, sei lá, a Gabriele tem alguma coisa para se resolver com o curso. Ela pode tanto recorrer à camada particular, que seriam os coordenadores ou coisa do tipo, ou a própria concepção de habilitação em inglês, dependendo do problema dela. Sei lá, História das Ideias Literárias, eu acho que é uma disciplina que vocês têm no primeiro ou segundo ano, não sei. À noite a gente tem no último. Nossa, eu quero resolver esse problema, se for um problema. Você pode tanto tratar isso como o problema da sua habilitação, certo? Então é uma faixa aqui intermediária do curso de letras, quanto a outra instância de coordenadores ou coisa do tipo. Não, mas agora vamos pensar uma coisa maior, assim, sei lá, a cidade de Maringá. Esse singular pode ser tanto um grupinho ali que está com algum problema e precisa falar com os vereadores para falar com uma coisa mais geral, entendeu? Então, isso vai modificando dependendo do contexto que a gente está. Na arte, não deveria ser diferente, mas a arte tem uma particularidade. Essas categorias não são só lógicas, tá? Então, eu não estou falando aqui só uma operação lógica. Lógica é tipo matemática, assim, na filosofia a gente estuda um monte de operação, faz uns negócios lá e é tipo isso. Não fica só no papel, tá? Pro Lukács, ela é uma categoria ontológica também. Eles falam do ser. Então, o ser natural, o ser social, ele pode atingir o caráter de particular e o caráter de universal, dependendo daquilo lá, se ele conseguir chegar ao ser revolucionário. Se ele conseguir chegar ao ser revolucionário, então ele está atingindo a generalidade. Ele consegue se tornar universal. Mas quase sempre nós somos singulares, certo? Quase sempre assim. Eu acordo, levanto, faço as coisas que eu tenho que fazer, durmo e é isso aí. Mas em 2018, 2019, sei lá, quando teve aquela manifestação, 15, 30 de maio, não sei, eu estava ajudando a organizar. O que aconteceu? Eu saí do meu papel Marília, estudante de letras, e fui para um papel Marília, representante da comissão de segurança que estava fazendo tal coisa. Certo? Então eu juntei lá com uma galera e olha, a gente tem que ficar responsável por garantir a segurança de não sei o quê. Eu saí do meu estatuto singular e fui para um estatuto particular. Eu estava representando um tanto de gente, assim, um pacotinho de gente. E teve esse salto, entendeu? Quando a gente vai para um estatuto de conseguir representar vários singulares, a gente sai do singular e vai para o particular. E isso quase sempre acontece numa esfera política, com pessoas reais. Pessoas reais, digo, porque o meu objeto é a literatura, então eu não vou tratar o Ghost como, o Ghost andando por aí, né? Então, enfim, pessoas reais, quase isso sempre acontece na política. Mas pode acontecer na ciência também. Sei lá, quando um cientista faz algum
O Átila tá fazendo live que nem louco, coitado. Quando ele tá falando em nome da comissão científica da população e a comunidade científica, ele saiu do Estatuto Átila, o cara que, sei lá, é casado com alguém, teve um filho XY, e tá falando como cientista. Ele tá falando como uma classe, certo? Então, assim, singular, particular e universal, essas três categorias, elas estão em movimento e em dinamicidade, tá? Elas são dinâmicas. Tudo muda o tempo todo. E a particularidade, então, seria esse meio de campo, aquilo que faz a mediação entre o ser singular e o universal. Mas na obra de arte tem uma coisa que acontece que é diferente de todos os outros reflexos. Em Introdução a uma Estética Marxista, Lukács vai dizer que na obra de arte, a particularidade ela é fixada, de forma que não tem como ser superada. E o que acontece é que o singular e o universal, eles são subsumidos. Subsumido é aquilo que foi incorporado a, tá? A gente pode usar esse termo. Então, o singular e o universal, eles estão incorporados na particularidade da obra de arte. O que seria essa particularidade? O gênero ou a forma. E daí, normalmente em cursos de letras, o pessoal que estuda Lukács estuda a teoria do romance, que é um livro de, acho que 32, sei lá. Enfim, antes daquela guinada que ele falasse, tudo que eu escrevi não presta. Então, é um livro anterior. E nesse livro, ele fala uma coisa que a gente consegue aproveitar, que é o gênero de determinado texto literário e o objeto principal de estudo estético do Lukács é a literatura, ok? O pessoal da teoria crítica vai um pouco para música e tal, mas o Lukács estudou literatura. O gênero, ele é a expressão do momento social em que esse gênero foi construído. E daí o lance da teoria do romance é que o romance é um gênero tipicamente burguês. Então não se tinha antes o romance porque a burguesia não existia. E por quê que isso acontece? Porque tinha tempo livre para muita coisa. Tipo, você acha que no mundo que a gente está hoje dá para ler Don Quixote? Mano, não, é assim, não é difícil, entendeu? Você vai arrumar tempo onde? Tem muitas outras teorias que falam assim, isso é interessante, isso é uma análise legal, mas a gente tem que olhar com cuidado, e o próprio Lukács vai falar que não é tão certo isso. Mas tem um fundo de verdade. Por que tem um fundo de verdade? Porque comecei falando que a realidade era a mesma para todo mundo. Se a realidade é a mesma para todo mundo, a gente está em determinado momento histórico e faz determinadas ações que produzem homens, mulheres, crianças do seu tempo, certo? Então, sabe aquela coisa assim, aquela pessoa foi uma pessoa à frente do seu tempo. Não foi. Ela foi uma pessoa do seu tempo, entendeu? O que ela conseguiu fazer? Ler a realidade e explicar o que estava acontecendo. É isso. Ela não foi à frente do tempo nenhum, tipo, não tem como ser à frente do seu tempo, certo? Tipo, sei lá, você pode ser retrógrado. Isso é extremamente possível. Porque você já tem ideias do passado, você pode retomar coisas que foram claramente descartadas. Vídeo presidente. Mas à frente não tem como. Você não tem como saber o que vai acontecer no futuro. E daí, na obra de arte, essa particularidade, esse gênero ou forma, ela é fixada. Por quê? Porque a gente ainda lê Don Quixote. E Don Quixote ainda é um romance. O romance não deixou de existir. Certo? A épica não existe mais a princípio. Mas a gente ainda lê Ilíada, e a gente ainda lê Odisseia, e a gente ainda lê os Lusíadas, e a gente ainda lê Eneida, e por aí vai. Que mais? Deixa eu ver. De Tirambo, sei lá, quem lê de Tirambo? Mas enfim, ainda existe, entendeu? E a gente tem acesso a essas coisas. Escultura com mármore de não sei das quantas.
ninguém mais faz. Mas se você for nos museus europeus que roubaram as obras de todo o resto do mundo, ainda tá lá. É bonito, é lindo, maravilhoso. E tá lá, aquela técnica tá lá. Ninguém usa mais um martelinho assim, eu não sei, assado para esculpir determinada coisa. Aquela técnica já foi completamente ultrapassada. Mas o resultado daquela técnica ainda está lá, portanto, aquela técnica ainda está lá, certo? Então, essa particularidade, que vai ser o gênero, a forma ou a técnica, tecnologia, para produzir determinada coisa, tá na obra de arte, certo? E isso não acontece na ciência, por exemplo. Se a gente olha ciência e arte, meio que são esferas antagônicas, assim. Tipo, tudo que a ciência tenta desantropomorfizar, ou seja, tirar a visão de homem e deixar mais genérico possível, a arte tenta antropomorfizar, deixar o mais humano possível. Na ciência isso não acontece, tipo, sei lá, a gente não olha mais uma estrela e tal por um telescopinho pequenininho, tipo, olha, não sei o que. Não, mano, a gente tem uns telescópios gigantes e sondas e não sei o que, e ninguém mais usa aquilo. Tá no museu só. Então aquela particularidade, aquela forma, aquela tecnologia se perdeu. Já é, tem registro, mas ninguém usa. Na obra de arte, não. E especialmente na literatura, existe uma segunda particularidade fixada. Porque e daí, uma das outras dificuldades que eu esqueci de falar, mas acho que não dá para falar antes, é que o Lukács faz toda a análise literária baseada em romances. E eu peguei a poesia, né? Entendeu? Então, e no romance é mais fácil, porque você tem uma história desenvolvendo, um cenário sendo descrito, uma situação sendo narrada. Então, tem muita coisa. Tem como você reproduzir uma realidade. No poema é um pouco mais difícil. Quando ele está analisando os romances e os escritores máximos assim para ele vai ser Balzac e Goethe, ele está olhando para aquelas obras e o que ele percebe é esses dois autores eles conseguem olhar a realidade tal como ela é, material e concreta, e dentro de suas obras reproduzir essa realidade não de... Vamos ver, calma aí. Eles reproduzem de um jeito fetichizado, em um primeiro momento. Mas a personagem deles, ela se torna uma personagem tipo. E a partir do momento que se torna uma personagem tipo, essa personagem sai do seu caráter singular e se torna uma personagem particular. E ao se tornar uma personagem particular, ela consegue quebrar o fetiche da história que está sendo narrada e mostrar a realidade tal como ela é. Então existe um segundo reflexo dentro desses romances. Tem o... Deixa eu ver, tem o Pai Goriot, do Balzac. O exemplo que ele mais usa é Ilusões Perdidas, mas enfim, tem o Pai Goriot, que é onde o Lucien é apresentado. O Balzac ele tem um projeto aí da comédia humana, que os personagens eles vão entrando nos livros, assim, eles aparecem em várias obras. A história é basicamente um cara que faz de tudo pelas filhas e as filhas estão cagando pro pai. Tipo, quanto mais dinheiro você me der, ótimo. Se você morrer sozinho, não ligo. Entendeu? E é isso que ele coloca lá. E é isso. Basicamente isso. Mas isso é uma realidade fetichizada. Porque você fala assim, ai, nossa, elas são interesseiras. E ai, nossa. Coisa básica, cotidiana, que a gente analisaria aqui. Mas qual que é a sacada? Tanto o pai, né, o Goriot, quanto o Lucien, eles se tornam personagens tipo a partir do momento que eles conseguem perceber o que está por trás daquilo. E daí eles vão narrando o que está por trás daquilo. E a história deixa de ser uma história sobre filhas interesseiras e não sei o quê, e o pai que se mata para fazer as coisas para as filhas que não ligam, para uma
história de como as pessoas estão se mercantilizando e se vendendo para uma sociedade que está saindo do estado de nobreza, indo para a sociedade burguesa, e como as pessoas, nesse meio tempo, elas precisam mercantilizar todas as relações. Entende? Então a história, ela dá o salto. Só que, a princípio, se alguém pergunta o que é a história do pai Goriot, você vai falar, são duas filhas interesseiras, o pai se mata para... Mas não, quando você faz análise, não é isso. E por que não pode ser uma coisa... mas por que ele tem que fazer tudo isso? Por que não pode simplesmente falar da relação mercantilizada, dos personagens, não sei o quê? Porque isso não é literatura, isso vai ser um tratado sociológico. Entendeu? Então, o Lukács, ele tem essa preocupação de que a obra de arte, ela é, primeiro, uma obra de arte. Então, a arte, ela não tem fim. A arte é uma das poucas coisas, talvez a única coisa, que não tem fim. O fim da obra de arte é ela mesma. Não tem por que a gente fazer poesia. Por que a gente faz poesia? Porque faz, entendeu? Por que alguém escreveu uma música? Por que escreveu uma música? Eu não estou falando da arte alienada que a gente tem hoje no processo de industrialização e não sei o quê, que também tem seu valor e a gente tem que analisar por outros meios. Não é isso, mas, sei lá, vamos pegar um momento em que todo artista era pobre mesmo e fazia as coisas. Por que fazia? Porque eu posso falar perfeitamente, o Dostoiévski escrevia porque ele precisava de dinheiro. Precisava, mas ele poderia engraxar sapato também, entendeu? Tipo, e aquilo teria uma função. Agora, escrever um romance, a princípio não tem função nenhuma, mas tem toda a função do mundo, que é humanizar o homem, humanizar o ser genérico, porque a arte é um modo de quebrar aquele véu fetichizado e mostrar a realidade tal como ela é. Ela é um modo de, ela não faz isso, entendeu? Tem uma diferença, ela pode fazer, ela é uma potencialidade. E daí, então, o jeito da obra de arte, voltando à pergunta, né? O jeito da obra desfetichizar é mais ou menos isso. É você conseguir mostrar a realidade com meio que por dois reflexos. Porque se você escreve uma coisa logo de cara, isso não vai ser arte, vai ser uma coisa panfletária e talvez nem estético, entendeu? Não vai ter a fruição artística. A proposta do Lukács, então, é que se consiga fazer isso. Daí um dos meios personagem tipo, então ele vai conseguir ter esse salto, né? Ele sai de estatuto singular e vai para o particular. É um método narrativo e não descritivo, é por isso que o Lukács bate no Zola, feito louco assim, tipo, isso é horrível, ele detesta o naturalismo, porque eles ficam descrevendo coisas e por que descrever... Tem um texto do Lukács que chama Narrar ou Descrever. E a resposta é narrar, porque narrando você consegue mostrar a ação, e é a ação que transforma. A descrição não faz nada. Eu posso descrever meu quarto todo para vocês e não vai acontecer nada. Agora, narrar, eu estou narrando uma sequência de eventos e de ações. E a outra coisa hiper mega master importante é o realismo. Só que o realismo, pra gente tem um problema, porque realismo é escola literária também. Mas pro Lukács não tem nada a ver. O realismo é um método de retratar a realidade. E esse realismo pode retratar a realidade da forma que ele achar pertinente. Então, na Alemanha... como que era o nome do cara? Acho que era o Hoffman. Não lembro. Ele escreveu um realismo mágico, tipo o Borges aqui na América Latina. E daí o Lukács fala, não, tudo bem. Realismo mágico, realismo fantástico, é perfeitamente possível. Porque dependendo da sociedade que se tem, a única forma de mostrar essa realidade de fato é pela fantasia. Então, tudo bem. Enfim, respondendo é mais ou menos isso. Muito bem colocado, Marília. Muito bem explicado. Você poderia agora nos contar sobre os resultados encontrados na pesquisa? Sim, vamos lá.
primeiro, foi satisfatório, tá? Eu gostei da pesquisa, tipo, ficou legal, assim, fiquei orgulhosa de ter conseguido ler tudo que eu precisava ler, que era muito mais do que eu pensava. Terminei com aquela sensação de tipo, not enough, mas os resultados, tá. Eu usei alguns poemas do Drummond. É que eu tô na minha cidade, eu não tô em Maringá, então todos os meus livros e tudo estão lá. Mas da antologia do Drummond, eu acho que eu separei 32 ou 34 poemas. Desses mais de 30, que eu tenho certeza que foram mais de 30, analisados, tipo, formalmente, métrica, rima, todas essas coisas. Acho que foram 2 ou 3, não lembro. E os outros eu usei para fazer as contextualizações e exemplificações e ilustrações. Então, assim, qual que era o objetivo do trabalho? Entender o que é esse ser social e como esse ser social age no mundo, o que ele pode fazer. Pegar a poesia do Drummond, que é o meu poeta preferido da vida, e tentar entender como que aquele eu lírico, que naquele primeiro poema lá de 28, quando eu nasci, um estorço, desde que vive na sombra, disse, vai, Carlos, você gosta na vida. Como que esse eu lírico conseguiu se desdobrar e agir, entendeu? E fazer as coisas. Porque, assim, quando eu disse que eu uso a fundamentação teórica do Antônio Cândido e do Alcides Vilaça, significa dizer que eu entendo a obra do Drummond como um projeto literário. Ou seja, ele não foi escrevendo aleatoriamente poemas e colocando aleatoriamente em livros com títulos aleatórios e deu vontade aqui, escrevi, coloquei lá, publiquei e vomitei o poema. Não, era um projeto literário. E dentro desse projeto literário existe o que o Antônio Cândido chamou de coesão lírica, ou coesão na escala lírica. Ou seja, esse eu lírico é extremamente coeso ao longo da produção. E daí o Alcides Vilaça acrescentou a isso a noção de coerência temático-formal. Ou seja, o eu lírico, além de ser coeso, ele tem uma coerência entre os temas que ele trabalha e as formas que ele trabalha. Então, não tem problema um poeta moderno lá, Drummond é um poeta moderno, lançar um livro como Claro Enigma, que é extremamente clássico, com soneto, com métrica, decassílabo e não sei o que lá. Não tem o menor problema. É extremamente coerente dentro do projeto literário do Drummond. E então a ideia foi pensar como que é que esse eu lírico, que ele é anunciado no primeiro poema do primeiro livro, e não por acaso também é o primeiro poema da antologia poética, que se diz torto, tímido, retorcido, das sombras, sabe? Que é, sei lá, aquela pessoa que sofreu bullying a vida inteira e fica no cantinho da sala, sabe? Como que essa pessoa como que esse eu lírico vai chegar num momento, olhar para a máquina do mundo, que tem todos os conhecimentos possíveis e inimagináveis, que tem, sei lá, que é onipotente, e vai falar assim, não, obrigado, não tô afim do que você tem para me oferecer, eu vou voltar aqui e caminhar de boa, valeu. Entende a contradição disso? Tipo, como que coitadinho, sei lá, você imagina uma pessoa toda assim, que não vai fazer nada, que já está anunciada que não vai para frente, não vai se desenvolver, porque é extremamente tímido, porque quase não tem voz, não confia em ninguém, sabe? Como que isso vai se tornar um eu lírico super, hiper, mega potente, que vai ter coragem de retrair humildemente a máquina do mundo, entendeu? Então, qual que é esse processo? O que aconteceu no meio do caminho? Tipo, foram várias pedras no meio do caminho, daí o que aconteceu, né? Então, o Lukács é meio que para isso, assim, tipo,
que aconteceu com esse ser natural que se tornou um ser social e que teve seus saltos, assim. E daí o resultado foi bem positivo, foi tipo, usei vários poemas para ilustrar isso. Mas não sei, eu acho que falta muita coisa ainda. Sinceramente, eu acho que, sei lá, o relatório final ficou com umas 30 e tantas páginas, mas eu acho que se eu tivesse mais tempo, teria mais, assim, falta mais coisa. Mas eu gostei do resultado final, tipo, deu certo, assim. Que bom, Marília, fico feliz. Já apresentou a pesquisa em eventos científicos? Não. Ainda não? Não. Você pretende apresentar em algum evento? Sim. Inclusive, vou dar notícia, fazer propaganda, tipo, inscrevam seus trabalhos. O Calma e os coordenadores do curso, a gente está tentando montar, não a primeira semana de letras, porque isso já existiu, mas enfim, uma jornada de estudos acadêmicos para os alunos, e daí eu pretendo apresentar nesse congresso. Vai chamar Jogral, eu adorei a sigla. Jornada acadêmica, jornada de estudos acadêmicos, alguma coisa assim. E jornada da graduação, coisa assim. Jornada da graduação de letras. O ótimo é que eu não lembro o nome, eu só lembro a sigla. Né? E daí, nesse congresso, alunos de primeiro ao último ano vão poder apresentar tanto trabalhos de disciplinas, quanto projetos de iniciação científica, projeto de extensão, qualquer coisa assim. Vai ter a comissão científica, claro, mas vai ser no começo de abril, e daí eu pretendo apresentar lá. Então, se vocês tiverem coisa, levem. Marília, muito obrigada pela entrevista, por contribuir com Mastigando Letras e parabéns pelo trabalho. Obrigado de novo pelo convite. Obrigada, Gabi, pela coparticipação nessa entrevista. O nosso agradecimento vai também a você, ouvinte, que assistiu o nosso vídeo. E siga a gente nas redes sociais, inscreva-se no canal, ative o sininho e esperamos no próximo vídeo. Até a próxima!